O Lenovo Legion Slim 5i tem uma proposta bem simples. Ser um notebook muito potente e muito fino. Muito fácil, não é mesmo? Na verdade, não. Essa máquina tem um desafio enorme pela frente para deixar uma RTX 4060 num corpo bem fino como esse. Será que ele consegue? Caso a resposta seja positiva e você queira levar um para casa, os links de compra estão aqui na descrição. E bora descobrir na análise de hoje. Para começar, essa categoria de potente e fino não é nova, nem mesmo dentro da Lenovo, pois esse não é o seu primeiro Slim lançado. No entanto, ela ganhou bastante força em 2023 e a tendência para 2024 é que ela cresça ainda mais. Novos avanços de hardware tornam as peças mais eficientes, o que possibilita, pelo menos no papel, um corpo menor. Transforma aquele notebook gamer grandão num portátil de verdade. Nós testamos alguns modelos aqui no canal já que seguem o conceito, e os resultados foram variados, para ser bem sincero. Alguns esquentavam muito mais do que eu gostaria, e outros foram bem. Vamos descobrir então onde o Slim 5i fica nesse ranking, começando pela construção. Logo de cara, realmente o notebook está mais fino. Comparado com o Loki, que é uma categoria abaixo dele, ambos estão empatados. E o peso, 2,4 kg, é quase 1 kg mais leve que o Alienware M16R1, que é mais parecido em questão de performance com o Legion Slim. No entanto, leve para a categoria não quer dizer leve no geral. O ultra fino pesa 1 kg ou menos. Então é aquela coisa, para o notebook gamer ele tá bom, mas ainda pode pesar um pouco na sua mochila. Outra questão é que o Slim, apesar da categoria, não tenta ser um MacBook. O que eu quero dizer é que ele não exagera no design. Na verdade, o Slim 5i é bem quadradão em todas as laterais, com uma tampa bem simples, igual praticamente todos os Lenovos. Certamente ele quer ser uma máquina mais séria, mais profissional que versões passadas do Legion. Na questão de uso, a Lenovo é sempre bem consistente com seus teclados, e apesar de pequenas mudanças nos novos modelos mais recentes, todos eles estão iguais, então ainda podemos chamar a marca de consistente. A questão é que as teclas estão um pouco mais resistentes, confortável ainda para digitar por várias horas, porém um pouco mais duras que antes. O espaço entre as teclas continua bom, não é um teclado apertado, apesar de ser um modelo Slim. Até o numpad a marca quis manter. Boa parte disso está relacionado com a proporção da tela, 16:10. Para a imagem, esse espaço extra aí não é grande coisa, mas para o tamanho do notebook ajuda. Já o touchpad, bom, esse é o ponto fraco do Legion para mim. Ele é muito áspero, o dedo não desliza tão legal, o que prejudica movimentos mais finos. A sua mira fica prejudicada, o que não é tão legal para um notebook profissional. Como gamer, isso meio que não faz diferença, você vai usar um mouse. Mas para trabalhar, o touchpad é muito mais utilizado, então é um ponto que pesa um pouco contra o Legion. Pode ser que você não tenha esse problema, essa percepção, ou que seja uma questão de versão. Nós estamos com o Legion América Latina, mas não se preocupe, tá? Porque pro Legion comprado no Brasil, ele vem com a ABNT certinho. Espero que venha também com um touchpad mais parecido com o que vimos em outros modelos lá de 2023. Além disso, ainda na superfície, logo acima do teclado você vê algumas grades de passagem de ar. Na verdade, no teste com a luz, eu não vi uma passagem de verdade. Essa técnica existe em praticamente todos os gamers topo de linha lançados recentemente, e geralmente dá para você ver por onde o ar passaria. Aqui não foi possível, então fica a dúvida se é uma decoração ou se o ar realmente é puxado por ali. O resto das passagens de ar, essas são reais e são diversas. Outra estratégia usada no Legion Slim 5i, que é uma marca registrada de gamer atual, é a mudança da posição das portas de comunicação. Elas saem das laterais e vão todas para essa traseira avantajada, deixando mais espaço para saídas de ar na lateral e também para as peças internas. Dos lados do Legion, o que você encontra é, na esquerda, duas portas USB-C e a saída de áudio, e na direita, o leitor de cartões junto da trava da webcam. A HDMI, a porta Ethernet, a entrada do carregador e mais algumas USB, essas no formato tradicional, estão na traseira do notebook. É uma boa variedade, padrão para a categoria inclusive, com um adicional que é o leitor de cartões. É outra adição que sugere um uso mais profissional, principalmente para quem trabalha com câmeras, como é o nosso caso. E olha, nem todo notebook possui esse leitor, mesmo dentre os profissionais. E agora, ó, uma dica, vocês conhecem o comparador Escolha Segura? Esse é o nosso plugin e aplicativo Android que te permite comparar preços entre lojas, testar cupons e criar alertas para você nunca perder uma promoção. Temos também o grupo no Telegram com cupons e promoções diárias para você se manter muito bem informado.
Tá tudo aqui na descrição e bora voltar para análise. Subindo para a tela agora, são 16 polegadas, como eu já comentei, naquela proporção de 16:10. Realmente você ganha pouco espaço útil, mas é uma boa forma de você aumentar o notebook sem deixar ele muito monstrão. A melhor parte é a qualidade da tela, com resolução Quad HD+, HDR e G-Sync. Testamos recentemente o Lenovo Lock, o gamer logo abaixo do Legion, e enquanto que a resolução dele, menor, não é tão problemática, eu sofri bastante com screen tearing na tela, o que não acontece aqui por causa do G-Sync. Passando o teste completo da imagem, nosso colorímetro mediu 75% do DCI-P3 com 100% do sRGB. O contraste ficou na casa dos 1020x1 e o brilho 371 nits. Não são valores super expressivos, afinal não é uma tela OLED, mas para jogar e trabalhar, certamente é uma tela muito boa. Pode ser legal até para quem trabalha com edição de fotos e de vídeo. Vamos descer para o hardware agora, pois são várias versões. O Slim traz o processador Intel de 13ª geração, que você pode escolher entre i5 e i7. Essa versão aqui é o mais poderoso, com o 13700H. Para a placa de vídeo, as opções são a RTX 3050, 4050 ou, quem alimenta esse modelo aqui, a 4060 de 8 GB. Todas as opções possuem 16 GB de RAM DDR5 com 512 ou 1 TB de SSD. Ele é muito rápido, viu? No geral, inclusive, todo o hardware tem um ótimo desempenho, inclusive nessa versão mais básica. Você tem várias opções, o que é legal para quem tem interesse principalmente no design do Slim. Você pode preferir uma versão mais em conta, só para pagar menos mesmo, ou então você não precisa de tanto desempenho assim e vai lidar muito bem com uma RTX 3050. Indo pelo outro lado, existe no mercado alguns rivais com o i9, mas raramente notebooks gamer com ele conseguem extrair todo o seu potencial. É uma peça que sempre esquenta muito. Aqui no Slim então, que é mais fino, realmente não tem por que ele chegar até o i9. Aliás, até o i7 não é totalmente necessário. Se a gente tivesse livre escolha de placa de vídeo e de processador, eu com certeza recomendaria o i5 com a RTX 4060, tanto para jogar quanto para trabalhar. Seria o suficiente para a grande maioria das pessoas. Mas aqui a gente está começando a entrar no assunto de benchmark, então vamos passar pelos testes. No Cinebench, a arquitetura nova da Intel, vista a partir da 12ª geração, tem se saído muito bem nos testes de 10 minutos. A queda de pontuação comparada com o teste rápido é pequena ou até inexistente em alguns casos. Foram 15.500 pontos na média aqui no teste rápido e 15.390 arredondando aqui no longo. Teve algumas vezes que a pontuação foi até mais alta no teste longo, mas geralmente é esse pouquinho abaixo aí. Se a gente puxar a comparação com o i9, aí a diferença é expressiva. O i7 fica quase 10.000 pontos atrás dele. Mas não podemos nos esquecer que um teste artificial raramente representa o uso real. Se você assistir o nosso review do Alienware com a 13900HX, verá que eu tive algumas dificuldades para fazer ele funcionar bem. Mas o que podemos observar no Slim é que, por melhor que seja o sistema de arrefecimento dele, ele ainda esquenta um pouco mais que outros notebooks no teste do Cinebench. Geralmente, nos outros modelos, observamos algo na casa dos 60 até 65 graus. O Legion alcançou 73 graus comigo, aqui no estúdio com o ar ligado. Não é uma temperatura preocupante, mas é um reflexo da finura dele, ele esquenta um pouco mais. Aliás, vamos para o teste prático jogando para você ter uma noção melhor da temperatura. O jogo ideal para uma RTX 4060 é algo como o Cyberpunk, pesado há alguns anos, mas já otimizado o suficiente para as máquinas de hoje. Nele, tivemos uma surpresa. A média de quadros por segundo ficou praticamente fixa em 60 no preset do Ray Tracing Low, isso na resolução Quad HD+, com DLSS ligado. Eu tentei arriscar o Ray Tracing médio no Quad HD e foi ok, 50 quadros por segundo. Onde eu passei para 60 de novo foi reduzindo a base para o Full HD aqui no Ray Tracing médio. Mas o que mudou realmente nesses presets todos foi a temperatura. A CPU ficava no preset mais leve em torno de 90 graus e a GPU em 61. Mudando para o médio, a GPU ficou mais de 10 graus mais quente, batendo ali no número de 73. E a CPU bateu e segurou em 97 graus. O ar saindo dele fica bem quente e muito dele é escoado pela lateral também, ao invés da traseira, então pode até incomodar a mão do mouse. A carcaça em si fica bem quente também, mas felizmente as áreas de mais contato estão
relativamente frias. Essa sempre é a vantagem da traseira avantajada dos notebooks mais top de linha. Foi confortável sim então jogar com o Slim 5i, apesar dele esquentar mais. Eu acabei não comentando antes, mas no funcionamento normal, plugado na bateria, ele sempre fica morno, o que mostra que a própria carcaça também precisa funcionar como um grande dissipador de calor por conta da sua finura. Mas também vale apontar que ele sim fica mais quente, porém nada exagerado. Não observamos a CPU batendo 100 graus em nenhum momento, e a queda de desempenho a longo prazo não foi tão grande. Sobre a performance em si, eu vou deixar uma tabela comparando mais alguns jogos, mais alguns presets, onde o Cyberpunk conseguiu passar de 100 quadros por segundo com o Ray Tracing desligado, e até o Alan Wake conseguiu ir bem. O que eu queria mesmo era fechar o vídeo olhando a parte interna do Note, que é boa, mas eu observei alguns problemas. Os heat pipes são grandes, são 4 linhas no total, percorrendo principalmente a parte de cima. Nada inesperado por enquanto, mas já podemos ver por que tanto ar sai ali pela lateral. É muito mais fácil para o ar correr para o lado do que para cima. As ventoinhas possuem um tamanho bom, mas poderiam ser maiores. Máquinas mais potentes estão trazendo até 3 coolers internos, então o Slim, competindo contra elas, vai ficar para trás mesmo. Outro dissipador que faltou foi na memória RAM. Esse não é tão universal, mas como a parte interna esquenta bastante, o dissipador em cima da RAM acaba sendo útil para preservar as peças a longo prazo. O veredito é que o Slim 5i tem um sistema bom, que fica para trás de máquinas maiores, porém à frente de um gamer de entrada, como o Loki ou o Nitro 5. Aliás, deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui para falar de outros detalhes que não estão só relacionados à temperatura. São 2 slots de RAM preenchidos aqui, como é esperado para o Note Gamer, com 2 espaços também para o SSD NVMe. Debaixo de todo mundo, uma bateria grande de 80 Wh. Eu consegui esticar ela até 5 horas quase de uso contínuo, mas para isso tem que mexer em modo de bateria, derrubar o brilho e não usar nada pesado. O Slim tem essa proposta de durar mais tempo, que na média é o caso, mas ainda não se compara a um notebook ultra fino com um processador de alta eficiência. Para essa realidade chegar, ainda precisamos de muitos avanços tecnológicos por aqui. O Legion Slim 5i, então, é uma máquina que mira no equilíbrio entre duas categorias, os gamers e os ultrafinos. Nessa geração, ele é uma máquina bem estável, que está sempre um pouco morna, mas que ainda te permite jogar bem sem travar. O modelo mais avançado de todos, com a RTX 4060, é ótimo, mas os modelos mais em conta podem se sair melhor no campo de temperatura, além de serem mais em conta. E convenhamos, né? O desempenho de uma RTX 3050 não é nem um pouco ruim. São várias opções que te ajudam a manejar o seu orçamento, mesmo que nenhuma delas seja realmente em conta. Considere o Slim 5i como aquele primeiro upgrade depois do Loki ou de um Nitro 5, porém abaixo do Alienware M16 R1 em termos de desempenho absoluto. E aí, o que vocês acharam? Temos mais gamers ultrafinos chegando esse ano, então parece que a moda vai pegar. Deixe seu comentário aqui, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e voltar mais vezes. Até mais!